Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os 3 tesouros, as 3 joias, as 3 preciosidades dentro do budismo. Buda, o ser iluminado, aquele e aquela que acorda, que desperta. Dharma, a lei verdadeira. E Sangha, a comunidade que vive em harmonia, que se apoia mutuamente para que o Dharma de Buda se manifeste. Então, Buda dizia que são esses 3 tesouros. Ele sozinho não tem significância nenhuma. Uma pessoa que se ilumina, que fica fechada, separada do resto das pessoas, nós chamamos de Pratyeka Buda. É aquele que acessa um nível de iluminação, mas não é capaz de transmitir aos outros. Tem o seu valor, mas não é como um Buda, que ele está a serviço de fazer com que todos os seres alcancem o caminho e a sabedoria perfeita. Buda fala o quê? O Dharma, a lei verdadeira. Vamos lembrar um pouquinho a história de Shakyamuni Buda. Ele é um príncipe que ele sai do seu castelo, ele tem questionamentos sobre a vida, sobre a morte, sobre a existência, são questões existenciais, e ele encontra a velhice, a doença e a morte. E ele vai encontrar também um peregrino, e ele se torna um peregrino à procura deste caminho de sabedoria. Vai passar por práticas ascéticas, vai praticar yoga e finalmente ele vai se sentar em meditação. A meditação que nós chamamos de Zen. Por isso este programa é chamado de Momento Zen. É um momento meditativo. É um momento de você entrar em contato com você mesmo, com a essência do seu próprio ser. Qual é a essência do seu ser? O que é importante para você? O que é essencial? É bom que você se pergunte isto. O que é o essencial na sua vida, na vida humana? O que é o essencial? Então, isso é o que nós vamos estar falando um pouquinho essa noite, neste Momento Zen. Um momento de introspecção, um momento de autoconhecimento, um momento de encontro de você com a sua essência, a essência Buda, a essência iluminada, a essência que manifesta a verdade, o Dharma, e que vive em harmonia com outras pessoas. É importante isto. Buda, Dharma e Sangha. Hoje eu estou aqui na Avenida Paulista, na Rádio Mundial, no 3171-0221, 3262-4490. Se você quiser falar comigo, se você tiver alguma pergunta, algum compartilhar, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Como que você manifesta o ser iluminado na sua vida? Nós podemos manifestar o ser iluminado e podemos manifestar a pessoa tola. Podemos manifestar qualquer coisa. Podemos ser uma pessoa comum que reclama, que resmunga, e podemos ser uma pessoa que vê essa realidade de uma maneira mais ampla, que percebe os desafios que chegam até nós. Eu vou contar uma história interessante que há poucos dias me contaram o Paulo Henrique, que é um escritor, e ele esteve nos Estados Unidos e encontrou com outro escritor que chama Eckhart Tolle, é um que escreveu O Poder do Agora, Uma Nova Consciência. E ele disse que tinha uma senhora que foi falar com ele e ela tinha um problema muito grave, que a filha era viciada em heroína. E ele dizia, qual é a sua dificuldade? E ela falou assim, minha filha, minha filha. E ele disse, mas qual é o seu problema agora? O seu? E ela não foi capaz de responder. Alô, quem está na linha? Boa noite. Boa noite, quem é você? É Maria Cristina. Maria? Cristina. Maria Cristina, onde você está, Maria Cristina? Eu estou na Vila das Mercês. Vila das Mercês. Me diga, você tem alguma prática meditativa? Como? Você pratica meditação? Não, mas eu escuto bastante, assim, a doutrina do Buda. Muito bem. E me diga uma coisa, o que você entende por Buda, Dharma e Sangha? Eu não entendo muito. Tá? É que eu estava ouvindo a rádio, daí eu falei assim, vou dar uma ligadinha para ela, porque é a primeira vez que eu escuto o programa de vocês, que eu tenho a oportunidade de escutar esse horário. Que bom! E como é que está a sua vida? Então, assim, eu estou num equilíbrio comigo mesmo, mas assim, eu estou em busca na área
sentimental e no trabalho, né? No momento eu tô como representante comercial, tô afastada assim de empresa, não tô registrada. Tô em busca de uma nova oportunidade profissional. O que você gostaria de fazer? O que você quer fazer como profissão? Então, eu sou representante comercial. Eu quero continuar no ramo, mas assim, mudar de segmento. Qual segmento você quer ir? Olha, eu assim, tem vários segmentos para vendas, mas assim, hoje no momento eu estou no segmento de impressoras e etiquetas. Mas esse segmento eu não quero, então assim, eu quero uma nova oportunidade. Então assim, eu estou direcionando meus currículos para todas as áreas que tem essa oportunidade. Você é uma boa vendedora? Eu sou. Então. Primeira coisa é isso, você confia em você mesma e você sabe que aonde você for trabalhar, você vai fazer um favor a essa empresa, a esse grupo. Porque você estará melhorando as condições. Primeira coisa para você solicitar um emprego, só mandar currículo não é suficiente. Você tem que ir muitas vezes pessoalmente e se apresentar. Porque ao você encontrar alguém, você estar face a face com alguém, facilita o processo. E tenha confiança. Você já fica imaginando, olha, vou trabalhar em tal segmento, isto vai dar certo. Às vezes demora um pouco, mas a gente não pode perder nem a paciência, nem a esperança, que também tem a ver com perseverança. E no meio tempo, dedique-se àquilo que você está fazendo agora. Faça o melhor que você pode. Divirta-se com o seu trabalho atual. Em vez de pensar que isso é desagradável, que você está só se preparando para o próximo, ao se preparar para o próximo, vivencie com toda alegria o que você tem agora. E vai ver como uma folha mágica esse portal se abre para você. Mas se você reclamar, desgostar de onde está agora, será muito difícil o seu coração estar aberto para uma coisa nova. Então, aprecie a sua vida, aprecie o que você tem agora, porque isso vai dar oportunidade desses outros locais te chamarem. Força, menina, vai dar certo. Muito legal. Eu penso assim também. Então, tudo que eu quero na minha vida eu idealizo como eu quero. Que assim seja. Que os Budas e Bodhisattvas abençoem você para o seu caminho se abrir em plenitude. Muito obrigada. Obrigada por ter chamado. Boa noite, com quem eu estou falando? Boa noite, com a Isabel. Isabel, onde você está, Isabel? Eu estou no Butantã. Você está no Butantã? Sim. Você está com a voz tão fraquinha, Isabel. Fale mais alto. Então, Monja, assim... Será que você está com o rádio ligado? Mas está bem baixinho. Então tá bom, põe baixinho, senão que às vezes interfere. Me diga, Isabel, o que você quer falar comigo? Então, eu não sei se a senhora vai lembrar, ano passado eu tinha ligado para a senhora porque meu marido tinha me batido. Sei. A senhora lembra? Lembro, e agora? Aí, quando foi agora no começo de março, ele descobriu um câncer fulminante, em 15 dias ele morreu. Nossa! E hoje eu estou com o peso na consciência, porque assim, na época que ele me fez essa violência, eu fiquei com muito ódio dele. Então, é claro, é natural. A gente não tem que sentir culpa pelo aquilo que a gente sente. Você sentiu o ódio dele, mas você não matou ele, não enfiou uma faca, não deu um tiro, né? É diferente. A gente pode ficar indignado com coisas impróprias. E é natural. O que nós sentimos não é nem feio nem bonito. É natural. O que fazemos com o que nós sentimos é outra coisa. E você vê, ele estava tão desequilibrado, tão desorganizado, que ele ficou com tanta raiva de você que chegou a bater em você. Muitas vezes a pessoa que tem câncer e que tem alguma doença que ela não sabe, alguma coisa que está incomodando por dentro, fica muito irritadiça, muito brava. E ele nem sabia o que era. Sim. Mas tinha essa irritação interna que acabou soltando em você. Então, o que você pode fazer agora não é perdoá-lo, é compreendê-lo e desejar que ele vá para o céu. Desejar que ele vá para os lugares de paz e tranquilidade. Porque morto está. Então, aquilo que ele tinha que passar nessa vida, ele já passou. E em vez de você guardar dele agora raiva, rancor, ou você ficar com culpa e remorso, nada disso é necessário. O que você faz agora, você reza por ele, que ele vá para a luz infinita.
Que agora você entende por que ele foi agressivo, porque ele estava doente, porque tinha alguma coisa que o incomodava tanto que ele não sabia lidar com isto. Né? Então agora a gente agradece a ele pela vida que foi e diz, vá para a luz infinita. Compreendo você, compreendo que tenha sido violento porque estava desregulado o seu sistema, seu organismo físico e com isso o seu psíquico também ficou perturbado. Mas vá para a luz infinita, esteja abençoado e não tenha nenhum remorso, nenhum rancor, nada. Sabe, você tem que se purificar, filha. Você não é responsável pela morte dele. O fato de você ficar com raiva dele não mata ninguém, a raiva não mata, assim, de longe. Você entendeu? E também, assim, a doença dele, pelo que os médicos... Como? A doença que ele tinha, pelo que os médicos disseram, já vinha de muitos anos. Então. E ele não sabia, coitado. Então ele estava com aquela coisa corroendo por dentro, né? Corroía, irritava, deixava furioso, né? E descontrolado. Então é saber, ele teve um ataque de fúria com você porque estava doente. Então você agora que ele já está morto, você reza para ele que esteja bem, que esteja tranquilo, que vá em paz e tranquilidade, que você não tem rancores contra ele, não tem mais raiva dele. A raiva que você sentiu foi muito pontual. Não foi dele, foi da ação. Mahatma Gandhi, que era um grande homem lá da Índia, ele falava isso, eu não tenho raiva da pessoa, mas eu condeno a ação. A ação de um homem bater numa mulher não pode ser perdoada, não pode ser dizer, tá bom, não tá bom coisa nenhuma, não é? Mas a pessoa, você não tem raiva dela, tem raiva daquela ação. A ação é errada, mas a pessoa tem circunstâncias, né? E ele estava doente. Então isso é um bom pensamento para todos vocês que estão me ouvindo agora. Há mulheres que aceitam que o marido bata porque ele está doentinho. Não é isso, não. O marido doentinho vai ser tratadinho. Não pode continuar batendo na mulher coisa nenhuma. Quer seja ele ter doenças físicas, psíquicas, emocionais ou espirituais. Ele pode procurar esses vários caminhos de cura. E nem sempre um só caminho é suficiente. Na medicina tradicional tem alopatia, tem homeopatia, também temos psiquiatria, tem psicologia, tem várias formas de terapias complementares. A meditação, o Zen, é uma das formas que complementa. Então é preciso que procurem a cura. A mulher não deve esconder isto, não deve fingir que está tudo bem e não tem que dizer que perdoa coisa nenhuma. É inadmissível. Como também é inadmissível mulheres que batem em homens, que também acontece. Então, a violência física não deve nunca acontecer. E é um desvio de conduta. Se esse desvio de conduta está acontecendo, a gente tem que procurar ajuda para a cura. Você veja, o seu marido estava tendo um desvio de conduta e ele só foi saber muito mais tarde que ele tinha uma doença gravíssima que o levou à morte. Então, neste momento, o que a gente faz é pedir que ele esteja em paz, que esteja tranquilo, e que você agora viva a sua vida com alegria, com completude, com felicidade e saiba escolher um bom companheiro. Seja feliz. Eu estava contando uma história que era interessante. Esse Eckhart Tolle que escreveu esse livro, né? O poder do agora, está presente no agora, né? Ele estava fazendo essa palestra, disse que foi em Nova York. E subiu uma senhora ao palco dizendo que tinha esse problema. Minha filha é viciada em heroína, há 2 anos é viciada em heroína, eu estou desesperada. E o público todo em silêncio. Como é que ele vai lidar com isto? Ele dizia para ela, mas isso não é um problema, a senhora está tendo uma dificuldade. Neste momento, a senhora está sentindo alguma dor, algum desconforto? Não, porque minha filha... Ele falou assim, não, a sua filha é uma dificuldade que a senhora vai ter que resolver. Mas a senhora está tendo agora algum sofrimento muito grande no seu corpo, e ela não conseguia se aquietar. Ele disse assim, vamos fazer o seguinte, a senhora feche os olhos e respire comigo 3 vezes profundamente. E eu convido você a fazer isso conosco. Eu estou aqui com a Jean e nós vamos fazer essa respiração juntas. Jean, nós inspiramos, seguramos um pouquinho e vamos soltar pela boca. De novo, inspira e solta. Última vez, inspira e solta.
Aí ele disse a ela, abra os olhos. E quando ela abriu os olhos, ela disse, eu entendi. Nós temos que entender isto. Temos dificuldades, temos problemas, temos muitas coisas a resolver. Mas temos que perceber que agora, neste instante, se você está sendo capaz de respirar, se você está presente no seu corpo, você está bem. É este o poder do agora, de nos trazer aqui, neste momento, e apreciar tudo que a vida tem a nos oferecer. Não só o que eu quero que seja, mas como é a realidade. A realidade nem sempre é como nós queremos que seja. Não é mesmo, Jane? O marido da Jane, que é o produtor desse programa, que é o Nilo, ele teve que fazer uma viagem, ele pensou que ia ser uma semana, ficaram 2, 3, ele ainda não consegue voltar, não resolveu ainda o problema pelo qual ele levou ele a essa viagem. E ela aqui, então, também fica um pouco insegura, aguardando, mas ao mesmo tempo tem que apreciar cada momento, não é isso? Sim, exatamente. Apreciar cada momento com alegria, com o que temos, com o que está à nossa volta naquela hora. Muito bem, tem alguém na linha? Alô, alô? Sim. Boa noite, Moja. Quem está falando? Tatiana, uma discípula. Tatiana, mãe do Chico? Não, uma discípula. Ah, uma discípula. Você tá boa, Tatiana? Tudo, meu. Eu adoro Chico Buarque, você adivinhou. Você tá bem? Tudo bom, Moja. O que você tem a me contar hoje? Eu queria ver como é que a gente consegue ver equilíbrio no meio do desequilíbrio, né? Isso que é o desafio, né? Ah, então, eu tenho um grande amigo meu, foi um conselheiro meu na minha juventude, que é o José Ângelo Gaiaça, que era um psiquiatra aqui de São Paulo, né? Eu gosto muito do que ele dizia, quer dizer que nós não temos que ser equilibrados, mas nós temos que ser equilibristas. Como um equilibrista que está andando numa corda bamba, segurando uma sombrinha, nós temos o tempo todo que nos reequilibrar e nos reajustar, porque as coisas da vida e do mundo nos empurram para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, e parece que a gente vai perder o equilíbrio, mas aí você volta a encontrar o seu centro de equilíbrio. E para isto, assim como esse Eckhart Tolle que eu falei agora há pouco, né? É respiração consciente, filha. É a chave de ouro. Respiração consciente. Na hora que você percebe que alguma coisa tirou você do eixo, comece a observar como é que está a sua postura física, seu corpo, como é que está a sua respiração, batimento cardíaco, ou se tem contrações musculares, e começa a soltar isto, e a respirar mais profundamente. E aquela emoção, ela se dilui um pouco para que você possa dar uma resposta correta ao mundo, e não uma reação. Reação é desequilibrar-se. Resposta é você saber, eu ando nesta corda bamba. Hoje eu tive uma aula de yoga, e a minha professora de yoga, ela é muito querida, chama Valquíria Leitão. E ela, no final da aula, ela disse o seguinte, eu vou ler um trecho para vocês, era curtinho. E ela dizia assim, que até mesmo a virtude deve ser usada de maneira adequada, com ponderação. Que existe um caminho chamado, é do Platão, o caminho do meio. Se a pessoa diz, eu sou tão virtuosa, eu tenho tantas virtudes, você cai num extremo. E esse exagero é perder a virtude. A verdadeira virtude é esse equilibrista. Então eu sugiro a você que comece a treinar esse equilíbrio. Não que eu tenha um equilíbrio fixo, permanente, né? Mas que eu percebo que eu sou flexível, que eu vou um pouquinho para cá, um pouco para lá, e aí mantenho o eixo de equilíbrio do meu corpo. Força, menina. Obrigada, namastê. Namastê. Moja. Cachorro. Parecem coisas difíceis, né? A gente já tem um problema, eu tenho um drama pessoal, eu tenho uma coisa que está me afogando, me desesperando, né? Aí, de repente, você fala, ajusta o seu corpo, respira conscientemente, porque a oxigenação das células vai facilitar o seu processo de encontrar resposta para essa dificuldade.
Se você, ao contrário, ficar só rolando em cima dela, você não encontra solução. Por exemplo, a Jen, que está aqui comigo, ela também é psicóloga. Ela fez um curso de psicologia e eu tenho uma grande apreciação por um psiquiatra chamado Reich. Ela gosta muito do Jung. Então, talvez ela pudesse nos dizer um pouquinho essa relação. Jung gostava muito de budismo. Jung fazia muitas mandalas. Ele falava muito dessa relação deste causas, condições e efeito. Você pode nos dar algum ensinamento de Jung que ajude as pessoas a se libertar? Olha, tem uma frase dele que eu gosto muito, que diz que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro acorda. Então, o despertar verdadeiro é o autoconhecimento. E isso eu acho muito importante, que é olhar para dentro de si. Quanto mais você se conhece, aí você conhece todas as pessoas. E fica fácil de entender os outros, entendendo a si mesmo. Muito bem, viu só? É por aí. É o mesmo ensinamento de Buda. Em vez de eu querer tanto entender o outro, por que o outro está fazendo assim, por que o outro responde desse jeito para o mundo, primeiro eu vou olhar como é que eu respondo ao mundo, como é que eu estou sentindo o mundo, e eu começo a reconhecer em outras pessoas aspectos de mim mesma. Não estou separado de nada nem de ninguém. Somos a vida da Terra. Estamos diretamente interconectados com todas as formas de vida, não só com outros seres humanos, mesmo aqueles que nós achamos que são impróprios, diferentes de nós, que nós achamos que não podemos compreender, cabe a nós encontrar esse caminho da compreensão. Compreender em mim, como dizia Jung, é compreender o outro. Importante, não é? A Jen também gosta muito de poesia e ela tem algumas poesias que ela guarda com carinho, e hoje mesmo à tarde ela me falou uma frase do Fernando Pessoa, que foi um grande poeta português. Ele tinha até vários pseudônimos, né? Conforme o nome que ele escrevia, o tipo de poesia era diferente. Que eu acho importante, sabe? Porque nós somos múltiplos, não é só ele. E a gente quer sempre escrever do mesmo jeito, sempre falar do mesmo jeito. Isso não é verdadeiro. Tem que ser mais flexível. O que foi que você me falou hoje do Fernando Pessoa? É uma frase linda que diz: sem a loucura, o que é o homem? Mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Olha que medo e que forte. Nós somos cadáveres adiados e procriamos, né? Mas é verdade. Eu fiz uma palestra esse final de semana, eu fui para Filipos, a Feira de Livro de Poços de Caldas, muito bonito, fiquei no auditório principal de um lugar chamado Urca, lotado de gente, tanto na parte baixa, na plateia, como tinha uma parte superior, cheio de pessoas. E uma das coisas que eu falei para eles e que eu digo sempre é: lembrem-se que nós somos cadáveres. Ai, nós vamos ficar um dia geladinho, durinho, paradinho. Então, aprecie quando ainda há movimento. Aprecie quando você ainda está quentinho. Quando o seu corpo pode querer comer, pode querer beber, pode querer dormir e pode viver em plenitude, partilhando harmonia e respeito nesta vida, por você e por tudo que existe. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.